Bom, galera, tô aqui de novo. Salve cachorreiro no presente pra quem gosta do bordão. Não sei se vocês gostam, mas saiu aqui um vídeo do Bruno Bandeira sobre Jujutsu Kaisen e vamos assistir, né? E comentar algumas coisas que estão acontecendo no Jujutsu Kaisen. Aproveitar o hype pra volta dele quando ele voltar. Vocês estão ligados que o Gojo vai voltar, né? E vai solar o Subusha? Não sei, né? Porque o Yuta agora, né? Quando ele começar a contar os 3 hits, ele vai solar o Sukuna. É isso que eu espero. E então vamos aqui acompanhar. Venham comigo para esse react. Finalmente revela a sua expansão de domínio contra Sukuna. Agora, o atual mais forte da Era Moderna é capaz de copiar qualquer técnica inata sem restrição, dando a ele um arsenal quase infinito de habilidades dentro do seu domínio. Mas não é só o antigo protagonista que vai participar dessa batalha. Itadori Yuji também aparece dentro do domínio e agora os dois protagonistas roubam o palco contra o Rei das Maldições no capítulo 249 de Jujutsu Kaisen. Galera, capítulo insano com muita coisa boa pra gente discutir. Tivemos a real confirmação da morte do Kenjaku pelas mãos do Yuta, tendo acontecido, né, da forma mais anticlimática possível e que dividiu as opiniões da galera. Vamos falar sobre isso também e ainda sobre a revelação de como o Itadori pretende expulsar o Sukuna do corpo do Megumi. Vamos falar sobre tudo isso, mas não antes de você pegar o dedo do Sukuna e enfiar no botão do like pra ajudar na divulgação do vídeo. E sim, galera, eu comprei um dedo do Sukuna só pra fazer essa piada nos vídeos. Ficou boa, merece. E lembrando que faltam menos de 4.000 inscritos pra gente alcançar a marca dos 800.000 inscritos. Então, se você acompanha e gosta dos vídeos de Jujutsu aqui do canal e ainda não se inscreveu, eu ia ficar muito agradecido de ter você como inscrito aqui do canal, que isso só me motiva ainda mais a continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês, certo? Começamos o capítulo então voltando para o momento em que o Yuta aparece decapitando o Kenjaku e agora finalmente entendemos o que aconteceu após aquilo. Kenjaku havia dito que sua vontade seria herdada por outra pessoa, o que novamente fez com que a gente interpretasse essa frase e tivesse a esperança de que o Kenjaku tentaria possuir alguma outra pessoa, seja o próprio Yuta, né, mesmo que ele não conseguisse, acredito eu, ou até mesmo aquela feiticeira random que apareceu só pra morrer sufocada pelo Kenjaku capítulos atrás, né? A mulher não teve serventia nenhuma, então ela podia pelo menos servir de alguma coisa nesse momento só pro Kenjaku poder continuar vivo por mais algum tempo. Mas não, galera, esse capítulo cravou que o Kenjaku realmente morreu pro Yuta e eu tenho as minhas considerações a fazer sobre isso que me deixaram meio frustrado, né? Mas vamos lá. Como era esperado, o fato do Kenjaku ter sido decapitado fez com que o arsenal de maldições que existia no corpo do Geto começasse a ser liberado todo de uma vez. Isso não aconteceu quando o Geto morreu lá no filme Zero, porque ele havia acabado de usar a sua técnica máxima do Uzumaki, que converte todo o seu arsenal de maldições num único disparo de energia. Então, naquele momento, ele havia zerado seu estoque de maldições e por isso nenhuma pipocou do seu corpo depois que ele foi morto lá daquela primeira vez. Mas agora a situação é diferente. Kenjaku foi decapitado enquanto o estoque de maldições estava no talo e por isso elas começam a vazar e ir pra cima do Yuta. Yuta começa a lidar com as maldições e chama a ajuda da Rika para que nenhuma maldição daquela se dispersasse para muito longe. Enquanto isso, essa parada das maldições do Kenjaku é muito conveniente, né? Porque você pode criar qualquer maldição de qualquer poder e dar pra ele, né, na batalha. Dava pra usar mais, mas do jeito que já foi usado, acho que tá bom. A cabeça do Kenjaku é pega pelo que pareceu ser um emaranhado de maldições e que me deu uma esperança gigantesca nessa hora de que esse pobre coitado ainda continuaria vivo e ativo na história por mais algum tempo, né? É só esperança mesmo. Nisso vemos o Kenjaku fazendo o que vimos ele fazer já no capítulo passado, que foi transferir a autoridade de iniciar a fusão da humanidade para Megumi Fushiguro, e o efeito disso na prática foi o corpo do Tengen, que havia sido absorvido pelo Kenjaku com a técnica do Geto, sendo transferido para onde o Sukuna estava. Esse frame, inclusive, pode ficar meio confuso, já que só vemos uma silhueta de algo voando para longe e por um breve momento De novo eu pensei que pudesse ser a cabeça do corno, mas não, era o corpo do Tengen mesmo. Então o que vemos o Sukuna devorando o capítulo passado era na verdade o corpo do Tengen, que é justamente o elemento que será usado para realizar a fusão da humanidade. Explicando novamente para vocês como o Tengen ele é um feiticeiro milenar e possui a técnica inata da imortalidade, ele nunca é morto pelo fator idade, mas o seu corpo continua a evoluir constantemente. No caso do Tengen, o seu corpo chegou a um ponto
ponto de evolução tão avançado que ele, como indivíduo, começou a transcender e se transformar num ser espiritual, onde a sua existência reside agora através de todo o Japão na forma de energia. E o corpo que estamos vendo aqui e agora é nada mais do que uma pequena parcela do seu eu como um todo, do que o seu eu como um todo acabou se tornando. E o fato dele ter transcendido a esse ponto e se transformado num ser espiritual fez com que ele se aproximasse muito mais da definição de um espírito amaldiçoado do que o de um humano como ele era anteriormente. Por isso, ele ficou suscetível à técnica de manipulação de maldições do Suguru Geto, e como Tengen se tornou um ser com uma quantidade absurda de energia que se espalha por todo o Japão, a ideia do Kenjaku seria fundir a humanidade com esse ser energético a fim de formar uma super maldição como resultado desse experimento, e já vimos uma imagem de como o Kenjaku imaginava que pudesse ser o resultado disso. Só que agora vemos a página explícita do cérebro do Kenjaku sendo atravessado pela lâmina do Yuta, comprovando assim a sua morte. Kenjaku ainda diz que não sente que se divertiu, o suficiente nesses últimos 1000 anos, mas pelo menos ficou feliz que aquele homem tenha sido a última pessoa com quem ele se divertiu. E nisso vemos novamente o corpo de Takaba estirado no chão, que foi provado que ainda continua vivo. Tem um frame bem pequeno do Yuta arrastando o corpo dele e o Takaba respondendo só com uma interrogação, Um balão de fala com só uma interrogação, tipo, what the fuck? Man, me deixa quieto aqui, cara. Eu tô me fingindo de morto aqui, tô encenando ainda. Por que tá mexendo comigo? Bom, mas vamos às dúvidas primeiro. Agora que o Kenjaku foi morto, como será feita a manipulação de maldições para fundir o Tengen com a humanidade, já que o Sukuna não tem como usar a técnica de manipulação de maldições para isso? Ele não tem essa técnica. Muito simples, não é mais necessário o Kenjaku ou alguém usar o corpo do Geto para isso, porque o início da assimilação da humanidade já está programada para acontecer assim que o jogo terminar. Então a programação do jogo já vai fazer o trabalho da técnica do Geto por ele. Só é necessário que alguém detenha a autoridade para dar o comando necessário dentro do jogo para que a assimilação dê início. E o Sukuna agora tem essa autoridade, mas segundo as regras do jogo, primeiro ele precisa eliminar todos aqueles feiticeiros participantes para só depois disso ele ter como ativar a assimilação e depois poder brincar com a super maldição resultado dessa fusão, Agora, sobre as minhas considerações em relação a essa morte totalmente anticlimática, Por um lado, eu sinto que o Kenjaku já havia entregado mais do que o suficiente pra gente usando o corpo do Geto em batalha na sua luta contra a Yuki e o Choso, que foi onde vimos o Kenjaku usar a expansão de domínio do Geto, a técnica máxima do Uzumaki mais de uma vez. Então foi uma luta onde o Kenjaku explorou ao máximo os poderes do Geto. Então por esse motivo, eu não vejo e não via necessidade de existir uma outra luta tão épica quanto essa, porque aquela luta já foi extremamente satisfatória pra gente. Mas por outro lado, não tivemos a oportunidade de ver muito da técnica inata do próprio Kenjaku na prática, que é a transfusão de cérebro e a possessão de cadáveres. Então, com o Kenjaku perdendo a posse do corpo do Geto, essa seria a oportunidade perfeita de vermos essa transfusão acontecendo na prática, nem que fosse naquela feiticeira random, que o Kenjaku matou capítulos atrás e que não serviu de absolutamente nada. Mas pelo visto, ou não devia ser algo tão simples assim que ele pudesse realizar numa situação como essa, ou o Yuta que realmente não deu chance nenhuma pro Kenjaku fugir, Mas eu queria que pelo menos ele tivesse tentado um pouco mais. Agora só é uma pena que o Kenjaku não vai ver o seu plano sendo realizado, Como eu falei num vídeo recente, seria interessante aquele clichê do vilão já derrotado, sorrindo e comemorando no chão, vendo que o seu plano deu certo, Mas tudo bem. É a famosa desconstrução do shonen que Jujutsu de vez em quando gosta de abordar. Voltando ao presente, vemos então o atual feiticeiro mais forte da atualidade, a Rainha das Maldições e o Rei das Maldições reunidos. Yuta observa que a técnica reversa do Sukuna está voltando a funcionar aos poucos e que em pouco tempo ele deve voltar a poder expandir o seu domínio. Nesse momento, Yuta também se sente em dúvida se ele tomou a decisão certa indo atrás do Kenjaku ao invés de ter ficado e apoiado o plano do Higuruma de usar a espada da execução no Sukuna para que o plano tivesse mais chance de funcionar
funcionar e de dar certo, e se não seria melhor, por exemplo, eles terem enviado a Maki para lidar com o ataque surpresa no Kenjaku. Mas o Yuta lembra que esse não era o maior problema. Mesmo que a Maki pudesse executar o mesmo corte e decapitado o Kenjaku assim como ele fez, o poder da Rika foi crucial para lidar com o exército de maldições liberado pelo corpo do Geto. Então, se eles não tivessem seguido com esse plano, seria trocar a certeza da morte do Kenjaku pela dúvida da morte do Sukuna. Eu só acho que as maldições do Geto não me passaram uma impressão de perigo tão grande assim nesse capítulo. Na verdade, deu a impressão de que a Maki poderia ter feito o mesmo trabalho que a Rika sem problema nenhum, né? Mas isso é mais sobre a forma como foi retratado esse cenário pelo autor. Quando é pra ser fraco, é fraco. Tanta relevância assim pra enxurrada de maldições sendo liberada pelo corpo do Geto, sabe? Eu imaginava um cenário onde, meu amigo, fosse maldição pra todo lado e ficasse um breu escuro de tanta maldição que tivesse tentando se espalhar por aí, né? Então, por isso que eu fiquei com um pouco dessa sensação. Sukuna, então, casualmente vai pra cima do Yuta, que tenta atacar com a sua espada, mas Sukuna segura com uma de suas mãos. Na verdade, o Sukuna ele faz algo um pouco diferente. Ao invés de segurar com a sua mão de fato, ele começa a gerar pequenos cortes ao redor da sua mão, como se fosse uma motosserra que gira as suas lâminas ao redor do equipamento, o que faz com que o Sukuna não chegue a tocar a lâmina de fato. Um detalhe muito específico esse, né, no meio da batalha, mas curioso ainda assim. Logo em seguida, vemos o Yuta soltando a sua espada de propósito enquanto aproveita a brecha para socar a boca de baixo do Sukuna, assim, aquela que fica na barriga e que inclusive começa a cuspir sangue, né? Enquanto o próprio Sukuna dá um chega pra lá na cara da Rika, várias informações inusitadas ali nesse quadro. Yuta então começa a reconhecer que aquilo tudo que ele pensava eram apenas desculpas e que ele mesmo queria dar um fim no Kenjaku e por isso ele foi quem provocou essa situação e tudo aquilo era culpa dele. Sukuna pressente o perigo nesse momento e vemos o menino Yuta decidido ir com tudo e ativando pela primeira vez a sua expansão de domínio, o Lídimo Espúrio do Amor Mútuo. Podemos ver então um cenário com dezenas de espadas, laços ao redor do cenário e restos de construções que até podem parecer cruzes na primeira vista, mas que não são, e onde podemos ver Yuta e Sukuna inseridos nele. Imediatamente, algumas pessoas lembraram de um outro personagem chamado Shiro Emiya, do anime Fate Unlimited Blade Works, que inclusive é o nome da técnica desse personagem. Nesse anime, o Emiya consegue adquirir habilidades do passado, e no cenário ficam infinitas espadas à sua disposição para isso, inclusive com ele sendo capaz de materializar essas espadas na sua mão. E vocês vão ver que esse conceito, tanto visualmente quanto na prática, acabam sendo muito parecidos com a expansão de domínio do Yuta aqui. Mas primeiro falando sobre o nome da sua expansão, o Lídimo Espúrio do Amor Mútuo, como foi traduzido, também pode ser traduzido de forma mais literal e de forma mais simples como autenticidade do amor mútuo, onde a primeira palavra dessa expansão chamada Shingan sugere, por definição da palavra, né, uma dúvida quanto à autenticidade ou falsidade de alguma coisa, enquanto a palavra Soai significa amor mútuo, ou seja, se o amor entre o Yuta e a Rika é algo genuíno ou não, e ainda se as habilidades copiadas pelo Yuta dentro dessa expansão são genuínas, autênticas ou não. Sukuna então se prepara ativando uma técnica antidomínio chamada Sexto do Vime Vazio, uma arte secreta da Era Heian que era usada como um protótipo do domínio simples que vemos hoje. Essa técnica inclusive foi usada pela primeira vez na série não pelo Sukuna, mas sim pelo feiticeiro milenar chamado Registar, que também foi encarnado da Era Heian. Eu ainda não entendi porque faz sentido que eles tenham conhecimento dessas técnicas antigas, né? Que se perderam com o tempo e não são mais muito usadas hoje em dia. E eu gosto mais ainda do visual dessa técnica, que lembra uma cesta de vinha mesmo, né? Que era muito usada nos tempos do Japão antigo para colheita no campo e essas coisas, enfim. Com o Sukuna tendo preparado a sua defesa, Yuta pega uma das espadas no seu domínio e usa a técnica do quebra-gelo fino, que pertencia à beldade da feiticeira Uro, e que o Yuta havia copiado durante a luta que eles tiveram. Para quem não lembra, Uro era capaz de manipular o céu como se fosse uma dobra do espaço, e com a sua técnica do quebra-gelo fino, ela conseguia quebrar o espaço como se fosse feito de gelo
igual o poder do Barba Branca em One Piece, basicamente. E com essa técnica, Yuta consegue superar a técnica antidomínio do Sukuna, deixando o rei com dano no rosto. Nisso temos uma análise do Sukuna, sugerindo que o Yuta agora é capaz de usar todas as técnicas que ele já copiou em vida sem restrição alguma enquanto estiver com a sua expansão ativada. Essa é a expansão de Yuta Okkotsu. Se antes o Yuta possuía uma limitação do quanto de técnicas ele conseguia armazenar na Rika, agora ele não tem mais essa limitação, mas somente dentro da sua expansão de domínio. Galera, o quanto de técnica esse moleque vai usar, meu amigo, não está escrito. E no fim, vemos que Itadori Yuji também se encontra dentro da expansão do Yuta e novamente Sukuna analisa o soco que ele levou do Itadori capítulos atrás, que agora é capaz de expulsar a alma do Megumi e separá-lo do Sukuna, comprovando assim o que eu já vinha dizendo há meses aqui no canal, que o Itadori agora é capaz de manipular a sua alma e a de terceiros, e será dessa forma que ele vai trazer o Megumi de volta. Agora, como o Itadori consegue fazer isso, fique ligado no canal que eu quero trazer um vídeo já nos próximos dias compilando, explicando todos esses novos poderes do Itadori. Mas pelo visto, o Itadori não vai precisar transferir a sua própria alma para dentro do corpo do Sukuna como eu imaginava, mas vai conseguir fazer isso só na base do cacete mesmo, com socos que atingem a alma. E eu digo mais, se liga nessa cravada, agora que descobrimos que o Itadori consegue remover a alma do Megumi na base do soco do Sukuna, eu tenho exata certeza que o corpo do Megumi será expelido pela boca que fica na barriga do Sukuna, como se ele literalmente estivesse vomitando o corpo do Megumi pra fora, galera. Pô, parecido com o que foi o Cell em Dragon Ball Z também, ali também vomitando os androides, enfim. Mais ou menos nessa pegada, só que, meu amigo, vomitando pela... Meu amigo, essa boca na barriga, ela precisa ter alguma função. Então já deixa nos comentários se vocês também estão comigo nessa. Por hora, o novo e o velho protagonistas lutarão juntos contra o Rei das Maldições. Que final foda, voltando a destacar o Itadori e dando a devida importância pra ele nesse cenário com uma única página, galera. Capítulo passado foi um capítulo dedicado ao Itadori, mas que o Yuta chegou roubando a cena no final, e agora foi justamente o contrário. Esse capítulo foi dedicado ao Yuta, mas com o Itadori roubando a cena na página final. Pura poesia sobre tela. Agora, será que o Yuta será realmente derrotado ou morto pelo Sukuna? Se for pra realmente acontecer isso, eu quero que pelo menos ver o Sukuna quase indo de base antes disso. Mas eu acho que seria legal se o Yuta não precisasse morrer e só acabasse ficando sem energia no final mesmo, né? E ficando fora da luta. Vamos ver. Como sempre, eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários, e caso você ainda não tenha assistido o meu vídeo sobre o retorno do trio, do time 7 de Jujutsu Kaisen, onde eu falo mais sobre a atuação do Megumi depois que ele voltar, esse vídeo vai aparecer desse lado da tela pra você ir lá assistir agora, beleza? Até a próxima, tchau. Não sei. Enfim. Esse foi o react. Opa, para, eu tô caído. Enfim, esse foi o react do vídeo do Bruno Bandeira, muito brabo. E o que eu tenho pra te dizer é o que eu basicamente comentei no vídeo. Subucha tem que ir de F, Itadori tem que imitar, e o Yuta tem que se consagrar como Gold. Aí ele vai retornar aqui. Quando o Sukuna estiver quase morto, ele vai fingir, né? Porque ele é canalha, né? Aí ele vai, tipo, tentar atacar os caras. Aí vai aparecer esse daqui, ó. E vai falar, tudo branco! Dá um branco assim. Corta no futuro. Com o Itadori se casando com aquela gordinha que nunca mais apareceu. Com o Megumi vendendo sushi pelas ruas. E é isso, eu esqueci o resto dos outros personagens. Yuta e a Max se casando. Pronto. Final feliz, todo mundo bem. Eu fico bem, vocês ficam bem. O autor fica bem, todo mundo numa nice.